Olá, estamos começando mais um Viva Mais, o seu programa de saúde, o nosso programa de saúde. Te adoro estar com você aqui toda semana, batendo papo, conversando sobre como viver mais, com mais qualidade de vida. E a gente já quer começar agradecendo o Zafari, nosso patrocinador, a Filozon, né, Letícia, muito obrigada. A Filozon é o único aparelho de ozônio, né, credenciado pela Anvisa, liberado pela Anvisa. E a gente já quer convidar você, né, agora no dia 20, 21 e 22 vai ter o congresso da BOSS, de ozonioterapia. Então já fica avisado, né, vai ter cursos para dentistas, médicos, fisioterapeutas. E para quem não sabe o que é o ozônio é O3, né, oxigênio mais uma molécula de oxigênio. Então assim, ó, é uma outra odontologia, uma antes do ozônio, uma depois do ozônio. É excelente para medicina, para fisioterapia. Nós já trouxemos veterinários mostrando cachorrinho que não andava, depois voltou a andar. Na medicina tem mais de 100 anos de estudo comprovado. Não estou provocando o Miguel, mas daqui a pouco ele vai começar a falar. Em todos os países do mundo, no Brasil ainda, infelizmente, eu tenho que dizer que é uma terapia experimental. Mas é por pouco tempo, viu, Mi? Por Eu pouco médico, tempo. né? Porque todas as outras especialidades médicas podem usar e dizer e aproveitar a eficiência do procedimento. Na odontologia, olha, eu convido os meus colegas dentistas a irem, se inscreverem, porque é uma odontologia antes do ozônio, uma depois do ozônio. É outra odontologia, dentística é outra, ortodontia é outra, periodontia é outra, tudo. Ozonioterapia mudou a odontologia. E já há 2 anos a gente pode usar na odontologia e é maravilhoso. Então, a Filozon é nossa patrocinadora do programa, nossa parceira. A gente quer agradecer a parceria deles, agradecer a Gilá do Império Persa, que hoje tinha certeza que nós íamos gravar o programa sem o tapete. A Graça Brenner, que é a nossa arquiteta maravilhosa, que hoje eu convidei ela para dar uma aberturazinha, convidar vocês para... vai ter a Mostra Elite, que ela tem um espaço lindo de vista para o Guaíba. É o espaço mais bonito da Mostra Elite, é o da Graça Brenner, você não pode perder. Então, é ela que faz todo o nosso cenário. E hoje eu até disse para ela, vai lá, faz uma abertura, convida, né, para o Espaço Elite. Ela estaria aqui hoje, mas deu um probleminha lá na obra. E ela me disse assim, Ana, hoje deu um problema aqui na obra, então eu não vou conseguir e não poderemos entregar o tapete. Então, eu já estava certa que hoje, infelizmente, nós gravaríamos sem o tapete. Mas olha, Gilá, muito obrigada. Não sei que milagre eles conseguiram. Quando eu cheguei, eu disse, nossa, tem tapete. Então, eles não nos deixaram na mão. Muito obrigada, Gilá do Império Persa. Vocês são os amores. Nós estamos gravando com um tapete lindo, maravilhoso, que eu não sei como apareceu hoje aqui no estúdio. Muito obrigada, tá? Vocês são os amores. Veio voando, né? Esse é o tapete mágico. É, o tapete maravilhoso do Império Persa. Tá muito bonito. Muito obrigada, Gilá, viu? A Graça Brenner, nossa arquiteta, que eles fazem milagres, sempre conseguem tudo para nós. A Bela Artes Persiana, que tem esse papel de parede lindo, que está fazendo uma manta maravilhosa para os nossos sofás, almofadas. Devem estar chegando a semana que vem para nós. A Boutique dos Lustres, o Marcos, né? Ainda hoje ele esteve lá arrumando um lustre lindo que ele colocou lá na clínica para mim, com umas pedras de cristal maravilhosos. Ele que desenhou, né? Esses lustres aqui para o programa. Ainda falei para ele, olha, toda terça-feira a gente fala dos teus lustres. Ele disse, logo nós estamos botando 2 novos. Ele está sempre caprichando para nós, né? E a Latábula, Eduardo, a gente ama os teus móveis. Muito obrigada, Eduardo. A gente sempre fala que nós vamos roubar essas cadeiras para nós, de tanto que a gente ama. Sabe onde eu vi essa cadeira aqui, Ana? No programa da Fátima Bernardes. Eles têm 2 cadeiras exatamente iguais. É mesmo? É. Me chamou a atenção porque a gente gosta tanto dessa cadeira. Eu acho que eles copiaram de nós, Mi. Eu acho que tanta gente elogiar, a Fátima Bernardes olhou, morreu de inveja e mandou buscar uma lá no Eduardo. A cadeira nós eu acho que ela viu, morreu de inveja e mandou buscar lá no Eduardo, com toda certeza. Observa, tu vai ver que a cadeira é exatamente igual a essa. Olha, não tem como eu vou te errar, dizer né, que ela é... Então, deixa eu já começar apresentando que eu estou com um colega maravilhoso, querido. Tu falou do Zafari também? Falou, agradeci o Zafari, nosso, tá onde economizar gente, né? é comprar bem. E hoje nós estamos com um convidado muito querido, que é o Fábio Scherer, que é meu colega também, ortodontista, e colega do Miguel também, porque fez o curso conosco lá em Paris. Estávamos juntos na fundação da Sociedade Brasileira de Nanomedicina, né? Somos todos fundadores. Eu vi alguns programas a respeito depois disso, acho que passou
em canal aberto, passou acho na Record e em mais algum outro local, falando especificamente sobre a importância da nanomedicina, né, da nanotecnologia, de entregar os produtos na forma nano que seriam menos tóxicos. Tá? Então fazemos legal, parte né? disso tudo. Exato. Fazemos parte e vamos fazer parte cada vez mais, né? Muito legal. A gente está sempre estudando, né? Apesar de muitas vezes as nossas áreas não serem muito afins, mas sempre alguma coisa se tem uma correlação. E essa parte da nanomedicina, isso é uma coisa que não tem como fugir para qualquer outra área, né? Porque todas as áreas vão poder usufruir, vão poder usar esses nanoprodutos. Né? Isso é muito interessante. Vai ser muito legal. E cada vez vai ter mais, né? Assim esperamos, né? E estava muito legal, né, Fábio, Paris, né? Como é que foi lá? Estava excelente, né? Coisa bem boa. Viajar, aprender. Tu continuou conhecer. Depois de lá, né? Tua noiva foi para lá? Eu fiquei com a minha noiva mais uma semana passeando lá, conhecendo o que eu não conhecia. Tava gostoso demais. A gente deu mais uma passeada pela parte mais norte ali da França. Passamos para a Bélgica, fomos até a Holanda. Chegaram a passar pelo castelo de São Michel, que nem a gente foi lá? Passamos, lindo demais. É muito bonito, né? Coisa linda. A gente tinha passado lá já há um tempo, acho que uns 8 anos atrás, né, Ana? Acho que foi. E dessa vez a gente, coisa da Ana, né? Porque programou para a gente passar uma noite ali dentro. Pra dormir. Foi muito legal, muito legal. Não é um castelo, é um mosteiro medieval, onde foi gravado o filme O Nome da Rosa. Se formou uma aldeiazinha em volta do mosteiro. Isso, né? que hoje em dia são restaurantes, 2 hotéis, lojinhas para vender souvenir, é muito legal aquilo. E o interessante dessa região, pessoal, se vocês acessarem aí no YouTube ou abrir o Google, vocês vão ver que é um mosteiro, tipo um castelo, que ele fica, durante o dia, ele fica de fácil acesso porque a maré baixa. Durante a noite, como o meu quarto ficou virado para o mar, o da Ana também, né? A gente conseguia enxergar a maré subindo e o castelo ficava protegido. Então era uma forma deles se protegerem. Hoje em dia, na época, não tinha aquela ponte que eles fizeram, né, Ana? Hoje em dia eles fizeram uma infraestrutura toda nova e uma ponte para continuar com acesso. Né? Então fica na Normandia, né? E o nome é Monte Saint-Michel. Fica a dica, quem está indo para a França ou para aqueles lados ali, olha, dormir lá. Eu só lamento a gente ter pego uma noite. Eu dormiria 2. Na próxima vez, em vez de dormir uma noite, eu dormiria 2. A Ana sempre quer um pouquinho mais. Mas vamos deixar ele falar, né, Ana? Vamos. Olha, nós precisamos falar agora hoje, porque o Fábio, ele é ortodontista, ele faz um aparelho um pouquinho até diferente do que a gente conhece, né? Podia contar para nós, Fábio. Me conta a tua trajetória. Tu te formaste aonde? Bom, primeiramente agradeço o convite, né, por estar aqui. Que seja a primeira de muitas. Obrigado. E então, eu me formei na PUC, né, em 2002. E de lá para cá eu já trabalho com ortodontia, né, de todas as formas. Preventiva, ortodontia convencional e ortodontia autoligada. Então, assim, quando a gente fala em autoligada, a gente fala num tipo de sistema, né, de trabalho. Tem algumas formas de trabalhar movimentação dentária que são mais rápidas e outras um pouco mais tradicionais. Todas têm uma função, todas conseguem atingir o resultado que é esperado, mas umas com um pouco mais de velocidade. E é isso que eu percebo quando eu falo em ortodontia autoligada. Ela é para qualquer idade, Fábio? Qualquer idade, porque ela é mais biológica, a força que é aplicada em cima dos dentes. Quando a gente vai movimentar um dente, a gente aplica uma força suave em cima do dente, né? Quando a gente cola um bracket, que é aquela pecinha que a gente cola no dente, a gente chama de bracket, muita gente às vezes confunde o nome ou não sabe. A gente aplica ali uma força para poder ter o estímulo lá na raiz do dente. E esse estímulo na raiz do dente, ele se transfere para o osso. E o osso tem todo um processo ali que vai permitir que aquela raiz se mova dentro desse osso e o dente atinja uma posição que a gente deseja. E dessa forma pode ser, depende de como a gente coloca esse estímulo, ele pode ser interpretado por esse osso que está ao redor da raiz de uma forma ou de outra.
ou formando hialinizações, que são como se fossem um processo de necrose, um processo de uma parte que o osso morre, ou de uma forma mais biológica e mais biocompatível, que daí não chega a formar essa parte de morte do osso. O osso, como se ele estivesse oxigenando o tempo inteiro, e assim o processo fica um pouco mais rápido. E isso geralmente a gente consegue quando a pressão não é tão grande em cima desse dente, quando é uma pressão um pouco mais suave, um pouco mais baixa e mais constante. E aí que a gente entra com as forças que o aparelho autoligado promove, diferente de alguns outros sistemas que não chegam a conseguir manter essa força suave e contínua. Então, bracket, para quem não está ligando o que é aquelas coisinhas prateadinhas, normalmente coladinhas no dente, né? Isso. É a pecinha que a gente cola em cima do dente para poder a gente ali trabalhar, né? É o nosso... Quanto tempo demora isso, Fábio? Porque assim, eu, como médico, como leigo da área, tá? Eu particularmente acho um certo incômodo ficar com aquilo ali. Não sei se chega a incomodar ou não. A Ana já tinha me sugerido, porque eu tenho uma mordida cruzada, ela deu uma disfarçada com umas lâminas, né? A família fez o lado mal feito comigo, bem feito com ela. Né? Nada, olha, as Ana, mulheres não dizem isso. Eu recebi ainda agora eu fiz uma postagem ontem, tá? Tem alguém dizendo que achou que fosse uma montagem de um corpo de alguém com o rosto do Lula. Eu falei, pô, me chamaram parecido com o Lula. Eu vou procurar um cirurgião plástico, ou vou tirar a barba, né, cara? Mas a pessoa precisa de óculos. Desculpa, meu irmão, não tem nada a ver com o Lula. Isso incomoda realmente, não? Bom, vamos partir do princípio de que quando a gente tem, às vezes, até um milhozinho de pipoca na nossa gengiva, que ele fica ali trancado, dá uma certa angústia, dá um certo incômodo para a pessoa. No início, né? Então, no início, quando a gente cola um aparelho, os primeiros dias, as primeiras semanas, causa um certo desconforto. Mas depois de um certo tempo, geralmente esse período é de uma semana, por volta disso, o paciente já se acostuma com aquilo ali. E às vezes ele já nem percebe mais que está ali colado aquele aparelho. Então no início forma um certo desconforto, existe esse desconforto, mas depois acaba acostumando, o organismo se adapta, como em várias outras situações, se adapta e consegue até tolerar a sensação bem. quando a pessoa tira o aparelho, vai assim, parece que eu estou sem roupa. Mas que eu tirei uma Sim, cor. acostumou daí, né? Acostumou, exatamente, isso que acontece. Ele é colado, que tipo de cola que se usa ali? É uma cola específica para quem faz ortodontia, né? Tem um preparo que é feito em cima desse esmalte do dente, e a partir desse preparo a gente coloca essa cola e a gente acaba fixando essa pecinha em cima do dente. Isso não machuca o esmalte? Não machuca, por isso que essa cola é específica para ortodontia. Não é uma cola convencional que os dentistas usam às vezes para fazer uma partezinha do dente quebrada e tal. É uma cola que permite a remoção depois sem deixar nenhum resquício, sem deixar nenhum dano ao esmalte do dente. Volta exatamente como era antes, só que no final com o sorriso alinhado. Né? Em média, eu sei que cada caso é um caso, tá? Mas quanto tempo normalmente o paciente vai ficar com o aparelho? Quando a gente fala em aparelhos convencionais, em ortodontia convencional, uma média de tempo de tratamento pode ser de 2, 3 anos. Essa é uma média de um tratamento padrão, vamos dizer assim. Tem tratamentos que podem passar desse período, depende do que tem que se corrigir, né? Tem muitos problemas graves para corrigir, pode chegar até mais de 3 anos, até cerca de 4, mas uma média em torno de 2 anos e meio seria uma média padrão, assim. Para um aparelho autoligado, quando a gente fala numa tecnologia um pouquinho mais moderna, um pouco mais rápida para tratar, a gente já fala em torno de 1 ano e meio de tempo, às vezes 1 ano, dependendo do que vai ser corrigido. Eu não cheguei a entender qual é a diferença do interligado para o tradicional. O autoligado, ele tem, o convencional, ele tem 4 ganchinhos, o aparelho, tem 4 partes que a gente amarra uma borrachinha. Esse é o tradicional. Eu tenho uma imagem que talvez ajude a gente então, a entender melhor. Nós vamos para o comercial não saia agora. Daí que nós você vamos não mostrar. sai daí que o Fábio vai preparar as imagens para você. Logo depois do comercial a gente volta com as imagens.
seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endodontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, a gente está aqui com o Fábio Scherer e a gente vai continuar o programa, dar as boas-vindas para quem está na live do Instagram do Mi. Já convidar vocês também que estão nos assistindo, né, pela televisão, para se inscreverem no nosso canal do YouTube, né? Você entra no YouTube, você bota lá se inscrever, você vai poder assistir os nossos 600 programas que a gente tem feito nesses últimos 7 anos, com todo amor para vocês, e a gente adora ter vocês sempre conosco, né? E já queremos agradecer a La Tabla, o Eduardo, a Boutique dos Lustres, né? O Marcos, o Zafari, que é nosso patrocinador, obrigada, né? Zafari, o melhor supermercado do mundo. A Filoson, que é o único aparelho de ozônio que é credenciado pela Anvisa. Agradecer a Graça Brenner, que faz todo esse estúdio bonito para nós. A Gilá, muito obrigada, Gilá. Hoje achei que eu ia chegar aqui e não ia ter tapete, porque eu sei da correria que tá por causa da Mostra Elite. Mas mesmo se vocês deram jeito da gente ter tapete hoje, muito obrigada. E a Bela Artes Persianas, né, que faz todo esse estúdio lindo para nós, muito, muito, muito obrigada. Nós cortamos o Fábio. Cortamos o Fábio, que ele ia começar mostrar as imagens. O que o pessoal gosta, que são as imagens, né? Já está ligado para nós? Tá ligado, Maurício já ligou para nós as imagens? Pessoal então, lá, do live aí e tal, nós vamos tentar falar bem alto, porque a queixa tem sido que... tem sido que não tem ficado não consegue alto escutar. Nós vamos tentar gritar aqui. O pessoal do estúdio, coitado, é que vai ter problema. Então, pode começar, Fábio. Ele Ana, vai mostrar aí, ó. Depois vocês vão ter que assistir no nosso... o Alexandre foi mostrar lá, viu? Obrigado. Olha só. Esse é o nosso especialista na live, né? O cunhado. Melhor marido do mundo, se bem que marido a gente não faz propaganda. Então, Ana, como a gente estava comentando, esse seria uma peça de um bracket convencional. O bracket convencional, ele se caracteriza por ter esses 4 ganchinhos, 2 em cima e 2 embaixo.
E são nesses 4 ganchinhos, deixa eu passar aqui, que a gente amarra uma borrachinha que aí está representada em verde. Então essa borracha, ela une o fio, que é aquela parte bem do meio ali que é um risquinho, e a pecinha que é o bracket, que está colada no dente. Então o que faz esse fio encaixar dentro da pecinha do bracket é a borracha que está representada em verde. E a borracha no sistema convencional, ela acaba causando um certo atrito, ela pressiona o fio que é colocado, o fio que é trocado, geralmente a cada consulta, ou a cada 2, enfim, de acordo com a escolha do Isso é o quê? profissional. Mensal? Geralmente a consulta é mensal. A consulta nesse sistema de bracket convencional é mensal. No outro sistema pode variar um pouco, pode ser a cada até 2 meses, em alguns casos mais ou menos. A curiosidade besta, Fábio. Tá? Durante um tempo o pessoal começou a botar essa borrachinha ou fio colorido. Tinha gente até que eu acho que não tinha problema nenhum e estava usando esse tipo Não, de eles fio. colavam, o pessoal comprava e... Colava por conta própria. Porque estava na moda, lembra disso, né? Há pouco tempo, não faz muito tempo, o pessoal estava fazem em casa. E ainda faz em alguns lugares, né? Caseiro. O sistema caseiro, vamos dizer Deve assim. ficar muito bom, né? Os dentinhos devem ficar bem tortinhos, né? Eu não vou conseguir apresentar agora, mas tem alguns casos de problemas que aconteceram em decorrência desses tipos de atitudes que o pessoal estava tomando, né? de mau uso. De né? usar em casa. E é importante advertir, porque isso é muito perigoso. Pode o dente atingir uma posição que não se recupera depois mais. Até perder o Pode dente, até né, perder o Fábio? dente. Exatamente, pode até perder o dente. E aí, nesses casos, o paciente fica desprotegido por completo, né? Então, é muito comum, às vezes, a pessoa colocar o aparelho no dentista, não comparecer às consultas e resolver por conta própria fazer alguma coisa e ter algum problema que é irreversível depois, né? É impressionante como o pessoal se automedica e faz programa de saúde caseiro, né? Isso a gente vê muito, a gente estava falando em hormônio antes, né? Na academia tem gente que se injeta, tu chega em algumas academias, em várias, aliás, tá? No vestiário tem seringa. O meu personal falou, peraí, pessoal, personal é para te dar aula de musculação, para te orientar no exercício, não é para te dar injeção. Aliás, isso é o uso ilegal da medicina, né? É como se eu fosse fazer ao contrário, vou eu ensinar exercício, eu não fiz formação para isso. Fazer com o dente, deve incomodar isso, deve doer, né? E microagulhamento, que agora as mulheres compram as coisinhas e se fazem microagulhamento elas mesmas. Deve ser fantástico, né? Porque, assim, imagino que não estão fazendo de além ulceração, do risco de lesão infecção na pele, de fazer microagulhamento. Não, além do risco de infecção, ainda pode ficar com hiperpigmentação ou hipopigmentação. Quer dizer, pode ficar com cara de palhaço pro resto da vida, vai ter que botar base, né? Olha isso. Bom, mas vamos voltando. Esse é o tradicional que tu falou. Bom, esse é o tradicional. Esse é o sistema que a gente utiliza uma borrachinha para atar o fio àquela pecinha que a gente chama de bracket. E o sistema que a gente chama de autoligado... Cadê o nosso especialista ali do live? Da live, ele deixou a live ali gravando, filmando. Fugiu um pouquinho. Então, nessa peça aí, tem uma portinha que fecha, uma pequena porta que fecha e prende o fio dentro daquela estrutura que a gente chama de bracket. Então, o fio passa ali dentro livre, ele fica solto, ele não fica apertado, ele não fica amarrado, ele não fica... com atrito. Eu entendi porque tu disse que ele é um pouquinho mais... A pressão é mais leve sobre o dente. Porque ele fica só encaixado. Ele não fica sendo apertado o tempo inteiro. Ele fica simplesmente, o fio fica livre para poder movimentar o dente. Ao contrário do outro, que a força do fio tem que romper a força que o elástico está apertando ele, para depois transferir essa força para o dente e movimentar o dente. Faz todo sentido. Nesses casos, a gente tem uma força bem mais leve, a gente não precisa aplicar, em alguns estudos mostram até 6 vezes mais leve essa força, e a gente não precisa ter picos de força muito alto, inserir forças muito grandes para poder E não deve ser nem tão dolorido quanto é dolorido o do elástico. É verdade, os pacientes chegam no consultório geralmente na segunda consulta, esperando que fosse doer, que fosse ter um desconforto extremamente alto. Não, eles chegam na segunda consulta, não estou sentindo nada, está tudo bem. Geralmente eles esperam até com
com aquela sombra do aparelho convencional de que todo mundo diz que vai doer, vai passar por um período extremamente desagradável. É só o período de acostumar com o aparelho, que é a primeira semana em média. Depois, nem sente que está movimentando. Me diz uma coisa, esse método é um método mais rápido o resultado, é isso? Esse método autoligado é mais rápido, ele é bem mais rápido. Menos dolorido. Menos dolorido. E por que qual é o problema de indicar para todo mundo esse método? Ele é indicado para qualquer caso. Tá, mas então o que é? É uma opção do paciente pelo valor? Qual é? Muitas vezes, ele é um aparelho que é um pouquinho mais caro, né? Cada vez mais está se barateando, como a concorrência, né, do mercado. Então, hoje em dia eles ficam muito próximos. Podia botar de novo? Eu acho que podia ali, Alexandre, pode mostrar ali a live ali, a diferença do aparelho? É um aparelho... Esse aí é o sistema autoligado, né, que o fio fica livre dentro dessa portinha que fecha, ela se movimenta dessa forma, ela sobe e desce para poder prender o fio. É porque quem estava na live não assistiu. E esse é o convencional. E o outro é o convencional. Que tem uma borrachinha colorida, que o paciente escolhe a cor e tal, para poder colocar no aparelho. Tá, o outro não tem borrachinha colorida. Não tem nada de então borrachinha. Não dá para fazer. Não dá para escolher cor. Esse aí, o único que escolhe cor é o convencional, né? E aí entra um apelo até do pessoal mais jovem, às vezes, que quer o aparelho colorido por causa da cor, então daí tem que ir para o convencional, não tem como. Tá, mas a diferença, desculpa falar de novo, porque assim, muitas vezes o pessoal, eu não sabia que existia isso, né? De odontologia, médico entende nada, né? A diferença de preço é muito grande? Em alguns consultórios pode variar a ser em torno de quase até o dobro, ou quase até, em alguns lugares, até 3 vezes o valor de um aparelho convencional, né? Considerando variações claro, mas também ele tem menos tempo, fatores. Né? Por isso é que eu perguntei, né? Porque assim, isso é uma coisa que o pessoal não entende. Muitas vezes a gente, quando fala em número e estatístico e número aceita qualquer coisa, né? Tá, é o dobro do preço. Tá, mas é 1/3 do tempo? O tempo chega mais barato. Chega a ser, exatamente. Entendeu? Exatamente. O tempo, às vezes, ele varia, né? De acordo com idade, vários fatores, mas em torno de 30% a 40% mais rápido do que o outro convencional. Em alguns casos, a gente nota até pacientes mais jovens, até 50% mais rápido, chega até o dobro de velocidade de movimentação. Então acaba saindo até mais barato. Exatamente. Muitas vezes sai mais barato. Eu digo porque assim, a gente tem uma tendência, e como nós todos trabalhamos com saúde, né, a gente vê muita gente escolher tratamento ruim por causa do preço e depois acaba voltando. É como aquela aula que eu mostrei, não sei se tu estava no CRO lá, dos casos de Botox, né? O pessoal que faz o chazinho do Botox, né? Então elas pegam um frasco de Botox, divide por 10 mulheres e aplica. Daí tem as mulheres... Daí elas voltam para corrigir. Porque assim, tem umas que vêm só com um lado paralisado, tem outras que vêm com um lado caído. Quer dizer, não existe mágica, né? Pagou metade e o procedimento quando é metade. Elas não né? Isso quando elas não vêm me contar assim, não, sabe o que é? É que uma amiga minha, a massagista dela está colocando Botox. Só pensar, né, gente? Massagista não bota Botox. Né? Virou um inferno, né? Porque todo mundo tem direito a fazer tudo. Isso é outra coisa que eu postei no Instagram. Eu digo, olha, eu acho que realmente todo mundo tem direito a fazer tudo. Só eu acho que a pessoa tem que se credenciar. Né? Não, tem que fazer pelo menos um curso. Não, né? tem que se credenciar. E tem que estar apta a resolver a complicação. Tem que fazer certificação, né? Lidar com complicação. Né? Foi o que eu falei. Eu falei, olha, eu tenho 2 filhos que eu mandei fazer cirurgia geral para depois fazer plástica, e tem um que ainda fez cirurgia do trauma. Por quê? Porque fazer cirurgia plástica é difícil? Não, não é. Precisa ser cirurgião geral? Olha, eu acho que não. Né? Mas tu precisa ser médico e precisa ser cirurgião para cuidar da complicação. É aquilo que eu falei lá. Eu falei, olha, o pessoal tem mania de fazer aquela punção de subclávia, né, em paciente acamado, paciente grave. O clínico quer fazer, o anestesista quer fazer. Quem é que deveria fazer? O cirurgião. Por quê? Porque o cirurgião, se der um pneumotórax, ele sabe drenar o tórax. Se na drenagem do tórax não expandir o pulmão, ele vai ter que decorticar, ele tem que saber decorticar. Quer dizer, não adianta tu dizer assim, não, eu faço o procedimento, mas quando der problema eu mando para o outro. Daí é brincadeira, né? E o problema é que o pessoal muitas vezes escolhe assim, né? Eu não sei se no ortodontia acontece também, de o pessoal vir tratado por quem não é especialista, né? Acontece, Miguel, acontece muito. Tem quase que
Até secretárias já estão colocando, Sabe qual é o mexendo problema com na aparelhos. ortodontia? Secretária colocando aparelho. Sabe qual é o problema na ortodontia? As clínicas, isso fica um alerta para você não deixar acontecer, as clínicas populares pegam e ficam alerta, né? Exato. Porque aí é o caso do barato custar muito caro. Eles pegam clínicas populares, acham que, não, meu filho vai botar aparelho, vai botar ali numa clínica popular, né? Vai Muito botar comum. pelo convênio. E aí, um ortodontista põe, mas dali por diante quem aperta são as auxiliares. Imagina se o auxiliar pode apertar. Exatamente. Não, mas eu só estou trocando a borrachinha. Mas se botou Isso é errado... ativação, né? Se botou errado, Tá ativando. escolheu o fio errado, é muito comum. Hoje em dia, eu tenho me deparado com muito retrabalho. Eu posso afirmar, inclusive, que, olha, 40%, 50% dos pacientes novos que aparecem para mim são retrabalhos para resolver casos de complicações que não tiveram solução ou não conseguiram atingir resultados nos tratamentos que eles buscaram antes em outros locais. É muito comum, tem sido cada vez mais frequente esse tipo de paciente, uma coisa que há anos atrás talvez não tivesse tanto, né? O profissional, o paciente iria ter um profissional geralmente que a especialista era no mais assunto. seleta antes, né? Verdade. E hoje em dia, o que está acontecendo? As clínicas populares estão acabando com a ortodontia, né? Exatamente. Eu falei algumas vezes na televisão e o pessoal ficou bravo com o que eu falei. Eu digo, olha, a culpa é, na verdade, do próprio paciente, né? Porque quem se submete a escolher por preço e a escolher coisa de pior qualidade, depois diz assim, eu não sabia. Não, sabia sim, né? Se escolheu pelo mais barato, a economia é a base da porcaria. Eu quero comprar uma Mercedes, tá? A Mercedes tem um valor X, estão me oferecendo uma Mercedes por 1/4 do valor. Pessoal, não deve ser Mercedes, né? É óbvio, né? Então, é muita ingenuidade. Mas quem devia saber é a saúde, o profissional. Tá, mas você que escolheu, você é o responsável pela escolha. Não faça, o que a gente já falou isso aqui várias vezes, não faça shopping com o seu corpo. É muito comum, né? O paciente vai lá e consulta 6, 7 profissionais. Legal, não tem nada de errado quanto a isso. Agora, você acaba escolhendo aquele que é muito distante do que os outros 5 falou? Pelo preço? Os outros 5 falaram? Pelo E preço? pelo preço? É óbvio que não vai ter um Tá bom demais, resultado. Tá né? arriscando demais, né? Mas eu pensei que fosse menos na ortodontia, porque ortodontia não é uma especialidade muito fácil, né? Envolve todo um tempo de estudo, né? Geralmente a especialidade leva em torno de 3 anos de estudo específico dentro da ortodontia, na especialização, para tu poder estar apto para poder desenvolver a especialidade. E um caso que dá errado de ortodontia pode levar a uma cirurgia muito séria. Hoje aconteceu até, agora antes de vir para cá, eu estava atendendo e apareceu um paciente que ele ficou 9 meses, desapareceu. E aí voltou lá eu estava corrigindo um tipo de problema no sorriso dele e ele apareceu com um problema exatamente ao contrário e com um monte de outros problemas para corrigir que não tinham. Ele estava assim, talvez para acabar 3 meses, 4 meses de trabalho ainda para acabar. Ele apareceu hoje com um problema extremamente grave. A mordida que estava aberta voltou invertida, aberta dos lados, mordida em topo, enfim, uma bagunça. Mas o que ele fez por conta própria o tratamento? Desapareceu. Simplesmente é que o aparelho, em muitas vezes, tu ativa o aparelho e ele se mantém ativo por um longo período. Ao longo desse período, tu tem que parar essa ativação e trocar por uma outra ativação que tu queira ou inativar aquilo. Não pode desaparecer. Não pode desaparecer. E ele continuou com a ativação, os fios são extremamente sofisticados e mantém uma ativação longa. E a ativação fez um problemão na boca dele, que agora sim ele voltou, expliquei tudo para ele e ele está disposto, mas o tempo agora vai quase que quadruplicar ou até mais tempo para poder refazer todo o trabalho e fazer tudo funcionar, encaixar de novo. Bastante trabalho nesse caso. Tu trouxe alguns casos para a gente mostrar, né? Algumas imagens ali que tá. alguns pacientes... Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o último intervalo, como curiosidade, vamos deixar justamente os resultados, os casos dos resultados para você que está nos assistindo aí, para você ver agora no último bloco, tá? Nós já voltamos.
cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Cheguei. Pai, você não vai ficar bravo comigo, né? Vou, Paciência. mas só se você não tiver guardado nenhuma batatinha pra mim. Guardei. Tá aqui. Seus filhos serão crianças por pouco tempo. Aproveite. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Então tá, pessoal, nós estamos começando o último bloco. A gente está conversando aqui com o Dr. Fábio Scherer, que é especialista em ortodontia. Nós falamos sobre 2 tipos de ortodontia, um mais tradicional, né, e um mais moderno, que você tem um resultado mais rápido, apesar do preço ser um pouquinho diferente, mas como o tempo é mais curto, acaba compensando. Né? Até porque é menos dolorido para o paciente, é mais tranquilo de fazer. Orientação. A gente traz especialista para você ir no especialista. Tá? Então, assim, ó, a gente tem um cuidado cada vez que a gente traz alguém aqui. Nós já gravamos alguns programas que nós descobrimos depois que a pessoa não trabalhava direito na área. A gente não passou. Tá? Então, se a gente tem o cuidado como profissional, e mesmo como profissional da área, eventualmente a gente erra, pesquise bem. Tá? É o que eu já falei no bloco anterior. A culpa, muitas vezes, de escolher errado... Pessoal, ninguém é Deus. Então, o tratamento pode dar muito bem, pode também não dar muito bem. A gente está lidando com uma máquina que não é uma máquina, é um corpo humano, né? A gente trabalha com variáveis, ninguém cicatriza igual, porque em épocas diferentes os hormônios estão diferentes. Então, a cicatrização vai depender do cortisol, da testosterona, da tireoide. Então, os resultados nem sempre são perfeitos. Mas quando feito por profissional, se o resultado não foi tão bom, o profissional pode melhorar o resultado. O bom profissional é aquele que tem muitos casos bons e alguns casos que não são tão bons, não. Tá? Mas esses que não ficaram tão bons, ele pode agir de novo e retocar e levar ao resultado ideal. Agora, o mau profissional é aquele que na grande maioria tem maus resultados. O problema é que eventualmente ele também tem um resultado bom. E isso aí, muitas vezes, faz com que muita gente acaba caindo e tendo um mau resultado. Então você é responsável pelo resultado. Se informe, liga para o Conselho Federal de Odontologia, para o CRO. A gente até sempre recomenda, liga para o de né? medicina. O CRO, você pode entrar no site do CRO, clicar o nome da pessoa e ver se ela realmente é especialista na área que ela está te oferecendo. O conselho não vai te dizer se o profissional é bom ou não. Ele vai te dizer se a terapia que ele está oferecendo existe e se ele é especialista. E se o profissional é especialista. Na cirurgia plástica, você pode ligar direto para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que vai te dizer se ele é um membro aspirante, quer dizer, se ele está fazendo residência, se ele é especialista, se ele já tem o título, ou se ele é membro titular, que seria professor da especialidade. Tá? Bueno, nós cortamos o Dr. Fábio aqui.
ele E ia no teu mostrar... caso, doutor Fábio, quem tem que ativar o aparelho é o doutor, né? É o ortodontista, né? Então É a pessoa que estudou para isso, para poder Fica o lidar recado, com os né? problemas se caso acontecer alguma inconveniência, né? Que nem eu falei desse paciente agora no bloco anterior de 9 meses desapareceu. Eu vou consertar o que o paciente mesmo causou, né? Por ter desaparecido do consultório. E voltou. Que bom que ele voltou para mim, né? Que bom que ele voltou exatamente no mesmo local, ele confia no trabalho. Por algum motivo ele desapareceu, não avisou, né? Enfim, ele viu que o resultado, a culpa do resultado é dele, na verdade, né? Ele está bem consciente do paciente, bem... Quer dizer, então se eu vou no ortodontista, tá? Eu coloquei um aparelho e eu só vejo o ortodontista na primeira colocação e depois não vejo mais a secretária, vou no outro, né? Isso é importante. Porque quem tem que acompanhar é o ortodontista. E é muito comum essa variação, né, também de ortodontistas em alguns locais. Tem uma troca muito constante. A gente tratando o mesmo paciente por mais ou menos um ano acompanhando, a gente ainda tem que monitorar, tem que estar atento para lidar com alguma intercorrência, com alguma situação que foge um pouquinho da posição que tu queria. Imagina se tu está pegando toda hora um paciente novo, um paciente que tu não conhece o acompanhamento daquele caso, não é muito fácil não. É importante ter o acompanhamento do paciente. A ortodontia é um trabalho de bastante tempo, não é um trabalho que tu faz o procedimento e já fica pronto na mesma hora. É um trabalho de ganho de resultado, tu vai ganhando um resultado dia após dia, consulta após consulta. Acho que a gente pode agora então mostrar alguns resultados. Dá uma olhada no... Tem que ativar ali. Bom, peguei alguns casos aleatoriamente para a gente poder mostrar o que a ortodontia, né, consegue promover de resultado, em especial nos meus casos eu trato com ortodontia autoligada. Esse é um caso que o paciente na foto de cima, ele tem a arcada de baixo, a parte de baixo dos dentes é avançada para frente. Tem tido muitos casos desses. São casos que, em alguns casos, requerem até cirurgia, né? Mas a gente tem cada vez mais conseguido resolver casos que antes até se colocavam para cirurgia e hoje a gente já consegue, com a ortodontia, ter um resultado como este que a gente está apresentando, de conseguir fazer a parte de baixo ir bastante para trás, a de cima para frente e deixar o sorriso bem harmônico com aquela face, né? A gente tem um outro caso aqui que é a parte da frente dos dentes. Nossa, que mordida extremamente cruzada, né? A minha é cruzadinha, né? Anterior. Perto dessa aí, a minha é cruzadinha, né? Tu nem chega a ser cruzada. Não dá para dizer, né, Miguel? Então essa aí, a parte de cima, ela é bem para trás, né? E depois a gente avança para frente. Esse caso foi um paciente que eu atendi ele em 14 consultas e resolvi o caso dele dessa forma. Aqui tem um outro caso, um caso um pouquinho mais complexo. Nossa, isso parece labileporina. Eu pegava na Santa Casa, o pessoal com labileporina com esse acavalamento dos dentes, assim, né? É bem frequente, porque ele causa uma falta de osso, né? E os dentes acabam se agrupando ali. Um caso que também foi rapidamente corrigido, ainda faltam 2 pequenos espaços para fechar. Mas isso sem cirurgia, Fábio? Sem nada de cirurgia. A ortodontia eu estou ligada. Por exemplo, aqueles dentes que estavam ali, não foi extraído nenhum dente. A pessoa pode contar quantos dentes tem ali. A gente tem 8 dentes em cima, só contar embaixo está exatamente a mesma quantidade. Que beleza, hein? Que resultado. E com velocidade, né? 8 meses? Não tem extração nenhuma de dente, em 8 meses a gente consegue ter um resultado, nesse caso aí, como está aí na foto, né? A gente tem alguns outros casos, esse caso envolveu mais especialidades, foi feito também uma parte de dentística, foi tirado um aparelho que é convencional, esse de cima é um aparelho que tem as borrachinhas verdes, né, que é um aparelho que a borrachinha amarra, o convencional. E na parte de baixo, depois de ter feito um trabalho de resina nos dentes, foi corrigido algumas deformidadezinhas e colocado um aparelho estético autoligado. E esse é o padrão Esse foi de um mês para o outro, né? Foi extremamente rápido o que a gente fez para poder ter esse resultado. Paciente bem satisfeito. Aqui um caso que a gente prepara dentes também, arcadas de dentes para o pessoal da implantodontia, né? O paciente, por exemplo, nesse caso aqui... Preparar o espaço. Exato, bem lembrado. O espaço ali atrás daquele dente ali, ele não cabe um implante. A gente tem um espaço muito pequeno, muito reduzido ali. Então, a gente abre o espaço para o implantodontista, em pouco tempo, já colocar o implante ali e reabilitar o paciente, a mordida dele fica bem encaixadinha, bem direitinho. Bom, era mais ou menos esses. Me diz uma coisa. Eu vejo muita gente dizer assim, tá, eu coloquei o aparelho
daí eu tirei o aparelho, eu vou ter que colocar de novo. Acontece isso? Por que acontece? Muito, Miguel, muito. Tem acontecido muito de pacientes que passaram longos períodos. Esses pacientes que voltam para retrabalho, eles passaram períodos de 5 anos, de 3 anos, de 7 anos. Agora há pouco veio uma mãe e um filho também. Ela estava há 7 anos de aparelho, ele há 6 anos de aparelho, 8, 10 anos tendo feito um trabalho que ainda não atingiu o resultado. E esse é aquele barato que sai caro, né? Então, tu vai ver o quanto o paciente investiu de pouquinho em pouquinho. E outra, o tempo, né? Até as idas e vindas, o tempo de trabalho que foi perdido, de escola e tudo mais. Quer dizer, normalmente o paciente colocou mesmo o método tradicional. Tu disse mais ou menos 2 anos, 3 anos, né? 2 anos e meio, 3 anos. Isso. E o outro um pouquinho mais rápido, 1 ano e meio, 2 anos. Terminou esse tempo, terminou. Ele vai tirar o aparelho. Tira o aparelho. A gente geralmente coloca uma contenção em praticamente todos os casos, porque o osso depende de um tempo de cicatrização. Né? O osso tem que calcificar. Eu acho que o Mig queria perguntar era a respeito da memória, né? Que existe uma memória que o dente pode voltar. Pode. Bom, então daí depois do tratamento recidiva, deixa, né, uma contenção, é isso? Recidiva, exato. A gente põe a contenção para evitar a recidiva, para que tenha esse tempo de cicatrização da raiz no osso, né? Então esse osso tem que calcificar ali dentro. Média de quanto tempo? O tempo de uso da contenção mínimo que eu recomendo é 1 ano o paciente usar. 6 meses é um período rigoroso de cuidados com a contenção, que o paciente usa o dia inteiro, e o tempo mínimo é de 1 ano. Mas tem muitos pacientes, como é uma parte que é estética, não é um osso lá que está cicatrizando dentro da perna ou coisa do tipo, qualquer movimentaçãozinha de milímetros, o paciente às vezes mais exigente já nota e já não quer que aquilo aconteça, porque demorou a corrigir, ele investiu para atingir aquele resultado. Nesses casos, a gente recomenda que use por um tempo indeterminado. E as mulheres, principalmente, têm muita mudança hormonal, né? O dente se movimenta muito. Daí deixa por um tempo indeterminado. Então, para manter aquele resultado, aquela qualidade, porque assim, o nosso dente ele tem uma tendência de movimentação eterna, né? Durante o tempo que a pessoa está mastigando, usando, ele tem uma tendência de se movimentar. E geralmente essa tendência não é para alinhar, mas é para desalinhar os dentes, mesmo para quem já nasceu com o dente alinhado. Sabe qual é a piadinha que os ortodontistas falam, né? Deixa até, quando as meninas chegam, dizem assim, deixa até o casamento, até o meu casamento, não, até o casamento do neto. Exatamente. Porque a contenção tem que ficar, porque se sai a contenção, provavelmente, principalmente menina, eles dão uma mexidinha. O ideal é deixar a contenção. É uma questão hormonal, né? Também. Tá. Contenção de preferência deixa. Tu diz questão hormonal por causa do anticoncepcional, gestação? Não, os dentes, cada mudança hormonal que tu tem, menstruação, gestação, os dentes dão uma mexidinha. Então, se não tiver com contenção, aquela memória pode fazer com que os dentes se movam, né? Mais frequente nas mulheres. Sim, sim. Em função da questão hormonal, que ela mulheres varia são bem mais, bombas, né? hormonais, né? Tu tem que casar a testosterona com a progesterona, com o estradiol, com a estrona, com o estriol. Está equilibrado, né? O que eu escuto, eu não sei se está certo ou está errado, tu me corrige se eu estiver errada, é que os homens demoram um pouquinho mais a movimentação, mas os dentes são mais estáveis. As mulheres, os dentes se movimentam mais rápido e são mais instáveis. Tá certo? Não tenho esse conhecimento. Não, eu vou pesquisar a respeito, Ana, te prometo. Eu ouvi isso de uma ortodontista, mas assim, também não sei se é... Assim, como a ortodontia é uma prática que tu vai ganhando resultados, 1 ano, 1 ano e meio de trabalho e tal, eu noto velocidades semelhantes. No meu dia a dia, na prática, atendendo pacientes, eu não consigo diferenciar essa velocidade. O que eu noto, sim, quando o paciente é jovem, uma velocidade extremamente maior, né? Isso sim. Qual é a idade ideal para fazer isso, Fábio? Quando já tiver com os dentes, já trocando os dentes, já para os dentes permanentes. Quando o paciente já estiver atingindo aquela fase ali dos 12 anos, entre 10 e 14 anos, é uma fase que movimenta muito rápido, muito bem os dentes. Depende se é homem ou se é mulher, mas não tem idade hoje em dia. Tem muita gente de mais idade que me procura, gente até com 70 anos, 80 anos, que tem aquele preconceito, né? Porque antigamente, só jovem botava aparelho porque tinha muito tempo para aproveitar depois a mordida certinha. Hoje em dia, não. O paciente já quer a qualidade de vida, quer mastigar bem, quer ter a sua fala estética melhorada, também, a sua deglutição melhorada e, logicamente, a estética. E botar aparelho dá um ar mais jovem também, até porque a expectativa de vida hoje em dia aumentou muito, né?
Hoje em dia tu pega, olha, eu tenho colegas médicos com 70, 70 e poucos, que os caras estão fazendo kitesurf aí. Tu olha o cara e diz assim, pô, ele vai pro clube de bermuda, camiseta, tal, tu não diz que tem 70. Nós almoçamos sábado com um amigo que vai fazer 90 e tá inteirão. Imagina. E eu acredito que isso na plástica também não é diferente. Os pacientes cada vez com mais idade estão buscando se cuidar, estão buscando ter um aspecto estético também mais agradável. É porque estética, querendo ou não querendo, é saúde. Né? A gente sempre fala, já falei várias vezes, eu posso ter uma pessoa bonita que teve um privilégio de nascer bonita e infelizmente está usando droga, está bebendo demais, está comendo errado, ele vai se estragar. Né? Agora, toda vez que eu tenho alguém saudável, esse saudável é bonito. Posso não gostar do nariz, da orelha, graças a Deus, porque daí o cirurgião plástico pode atuar. Né? Mas, fisicamente, tem uma aparência boa. Né? Então, assim, saúde e beleza física, pode falar o que quiser, mas estão associados. Né? Eu não vou pegar um grande obeso saudável, nem um raquítico saudável. Autoestima e beleza né? também. Exato. E autoestima ajuda, e como ajuda, né? Daí a gente recebe muitas vezes pacientes assim, não, é porque eu não tenho muito esse negócio de, não me importo muito. Daí tu olha e está com um relógio importado. Ah, tu não te importa, foi comprar um relógio importado. Tá com um sapato importado. Ah, tu não te importa e foi no shopping comprar um sapatinho importado. Anda de carro, anda de Mercedes zero. Besteira, né? Esse dia parou um Mercedes zero lá na frente da clínica, perguntou se cobrava consulta. Como cobrava consulta, ele foi procurar uma consulta de graça. Mas tá de Mercedes zero. Vai entender. Vai entender. Mas a gente quer agradecer muito o Fábio. Passou uma hora, acredite. Passou voando, porque estava muito bom o nosso bate-papo. Agradecer a tua presença, a gente sabe que final de tarde, mas agradecer muito de estar aqui conosco hoje. Pessoal, fica a dica aí, né, Ana? Ó, se você assistiu o programa, né, e não entendeu muito, assista de novo, porque assim, ó, essa é uma técnica diferente da convencional, é o interligado, é isso? Isso. Então você pode questionar o seu profissional aí, ou então procure alguém que te ofereça as duas possibilidades, né? Exato. E você pode também se inscrever no nosso YouTube, fica de novo o convite, entra lá no YouTube, bota canal do programa Viva Mais, se inscreva, a gente vai adorar ter você. Entra no Instagram do Dr. Miguel, entra no meu Instagram. Que está também na live lá, o pessoal que está assistindo Paula, ali. Sorrentino Delvaux, eu vou adorar ter você também. Provavelmente Dr. vão reclamar Fábio também de tem novo. teu Instagram, quer passar para eles? Fábio Scherer. Fábio Scherer. E a gente vai adorar É só ter Fábio vocês. Scherer, Fábio? Só Fábio Scherer. Fábio Scherer já vai me localizar. Fábio.Scherer. Perfeito. Aí o meu é a doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, sou irmã do Miguel, vou adorar ter vocês também. Um beijo pessoal da live, um beijo pessoal da TV, foi muito bom estar com vocês e a gente se encontra sábado que vem. Beijão, beijão pessoal da live. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590.
plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina.